Bom dia. Bom dia. Como foi a noite de vocês? Maravilhoso. Vamos fazer uma oração para iniciar este estudo. Vamos ficar de joelhos para orar. Oremos. Pai amado, te agradecemos por este dia, que o Senhor nos acordou com vida e com saúde. Eu peço agora que o Senhor abençoe este estudo, esta recapitulação do que estudamos nesta madrugada. Que o Senhor nos abençoe neste dia e esteja com cada um de nós. Que a tua presença esteja neste culto, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós encontramos a Jesus e Jesus, além de ser o nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele também é o nosso Pai. E nesse momento vamos cantar o hino de número 88. Achei um grande amigo. Resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Servindo fielmente, seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, estarei para sempre junto ao Salvador. Vamos falar do nosso verso dessa semana, que está lá em Efésios 5,14. No 3. 1, 2, 3. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Bom dia. Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim. Que bom, fico feliz por isso. E eu espero que você que está nos ouvindo em casa tenha dormido bem também e tenha pensado nas coisas que estamos estudando. Nós estamos fazendo o ano bíblico. Aqui na Escola de Profetas nós fazemos o ano bíblico durante todos os dias. E nós acordamos bem mais cedo para poder fazer, para que o tempo esteja a nosso favor. Uma das nossas atitudes é seguir este compêndio. Eu queria que você entrasse em contato comigo para que você pudesse observar. Aqui no finalzinho, aqui embaixo, você está vendo esse endereço para você poder achar este compêndio. Isso daqui é um pequeno livreto que nos ensina a fazer o ano bíblico. Aqui está o mês de janeiro. Eu sei que eu falei isso ontem para você, mas a repetição ela faz crescer dentro da cabeça da gente uma série de informações. Aqui está o mês, janeiro, as datas e aqui o que se deve ler nesta data. Assim você vai seguindo, quando chegar no final do ano, você já leu toda a Bíblia e leu também mais 6 livros do Espírito de Profecia, que são os comparativos que o Senhor Deus deu, aquele material paralelo para poder nos fazer entender e compreender algumas coisas. Por exemplo, hoje é dia 3, não é isso mesmo? No dia 3, Salmos 7, 8 e Gênesis 1. Seria este o que você deveria ter lido, mas ainda dá tempo. Corre para você poder ler. Leia hoje à tarde, tira tempo. Você vai ter que suprimir algumas coisas para poder fazer com que este estudo aconteça na sua vida. E no material paralelo que a gente leu hoje foi o capítulo 2 do Patriarcas e Profetas. Nós estamos lendo alguns livros paralelos ao estudo da Bíblia. Patriarcas e Profetas é o primeiro, depois Profetas e Reis. Depois, quantas vezes você já tentou ler e estudar esses livros e você não tinha tido oportunidade? Agora você pode. Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito, Parábolas de Jesus. Todos esses livros, eles nos dão uma clareza tão grande para todos os acontecimentos bíblicos. Estamos juntos. Eu quero orar com você agora, tá bom? Eu gostaria que você também acompanhasse a oportunidade que nós temos de decorar textos bíblicos.
Aqui na Escola de Profetas, nós decoramos 50 textos bíblicos por ano. E nós temos a chance de fazer isso acontecer. Todos os dias temos tido a chance de fazer este estudo. Me dá o papelzinho do ano bíblico, os textos bíblicos, por favor. Olha só. Obrigada. Estes textos bíblicos são os mesmos que quando a senhora White estava em visão com aquela Bíblia imensa na mão, ela os falou de cor, lembra? Estes textos, um por um, contam a história, se você acoplar os textos todos juntos, contam a história do que o povo de Deus vai passar nos últimos dias. É uma coisa muito interessante. Quando você lê esses textos, você se assusta de ver a precisão que Deus fez com estes detalhes relacionados ao que nós vamos passar como povo de Deus nos últimos dias. Vamos dar uma revisadinha no dia de ontem? O que é a divindade? Deus Pai, você fala. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que nos faz pensar que eles são Deus? O que é uma característica de Deus? O que é? Imortalidade, onipresença, onipotência, onisciência, imutável. Não muda nunca. Quando você entra em contato com um tipo de mente assim, isso te dá segurança. O único que é imortal é Deus. Aonde eles moram? É um outro detalhe que eu gostaria de falar com você. Abra sua Bíblia rapidinho, por favor, em 2 Coríntios 12. Rapidinho, que você vai ver agora biblicamente aonde Deus mora. Qual é o local que o Senhor Deus mora. E assim você poder entender um pouquinho mais. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 12. Paulo nos traz uma revelação interessante. E na linguagem de Paulo, Deus fala conosco, explicando para nós onde é que é a sua morada. Aliás, nós só entendemos de Deus o que Ele quis revelar. Ele se revelou. Nós só sabemos o que Ele contou. Ainda falta uma imensidão de coisas. Mas tudo que Deus revelou já é suficiente para a nossa salvação. 2 Coríntios 12, verso 1 diz assim. Eu vou ler com você. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos... agora eu queria perguntar se na sua Bíblia tem um parênteses, tem um colchete ou tem aspas. Nessas próximas palavras. Tem ou não? Isso significa que esta parte que você vai ler agora não está no original. Foi acrescentado quando os copistas foram copiando a Bíblia. Compreendeu isso? Essa parte que você vai ler agora não está no original. Qual parte? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Isso não está na Bíblia. Isso não foi escrito por Paulo. Entenderam? Porque Paulo sabia que não existe isso de sair do corpo. Quem acrescentou isso? Foram as pessoas que estavam copiando a Bíblia, que não entenderam o texto, foram lá, tudo que estiver entre parênteses na Bíblia ou entre colchetes, você já sabe que é um acréscimo que foi feito. Está entendido? Então vamos ler de novo o verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, pula essa parte que está entre parênteses. Foi arrebatado até onde? Terceiro céu. Então existe um terceiro céu? Esse primeiro que nós enxergamos não é onde Deus mora. Tá bom? Isso aqui é atmosfera. Após esse ainda tem aonde moram os astros, onde vivem os astros, aonde eles estão, onde estão os planetas. Depois deste ainda tem um local que nós nunca fomos. Ontem no final do dia eu preguei para vocês e eu disse a vocês que nós estamos diante de Deus por e através de Jesus. Nenhuma pessoa foi ao céu. A palavra de Deus diz que nenhum ser humano viu a Deus. Certo? Agora, aonde é o terceiro céu? Veja o verso 4. Verso 3 de novo. E sei que o tal homem, de novo tem uma partezinha acrescentada. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito. Não é lícito? Falar. Paulo estava dizendo, eu nem entendi bem o que eu vi, mas eu vi que eu fui arrebatado até o terceiro céu. Quero explicar para você como é que a coisa acontece. Quando uma pessoa tem uma visão, eu quero contar para vocês que eles não saem de um lugar para outro. O único que relatou que foi arrebatado foi Paulo. O que é arrebatado? É ser transportado de um local para outro. Tá certo? Compreendeu? Quem mais foi arrebatado? Felipe, quando foi encontrar-se com o eunuco, o Senhor Deus o tirou de um lugar e o colocou em outro lugar. Rapidinho, foi isso ou não foi? Deus ainda pode fazer isso? Sim.
E se eu disser para vocês que isso ainda vai acontecer diversas vezes? É preciso que você compreenda. Pega esses detalhes que eu vou dizendo a você, porque daqui a pouco, quando nós começarmos a estudar os últimos dias, você vai se assustar com alguns detalhes. Se o Senhor Deus precisar de um de vocês, de um de nós, para falar na China agora, o Senhor Deus pode te ensinar a falar chinês de um minuto para o outro? Sim. Ele já fez isso no passado? Já. Esse é o dom de línguas. O Senhor Deus concede que você fale línguas conhecidas em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, há mais ou menos 20 anos atrás, eu não falava inglês. Só que eu pensei que eu falasse, tá? Eu pensava que eu já falava, para ir embora daqui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, me chamaram para pregar em certo local, e o pessoal só falava inglês, e o pedido era: irmã Maísa, você vai explicar o uso de adornos. Eu quero que você fale para essas pessoas sobre o uso de adornos. Então, o uso de adornos na Bíblia, eu comecei a explicar, e o pastor ia traduzindo. Eu falava, o pastor traduzia. Falava uma frase, era simultâneo, né? E ele ia traduzindo. Quando chegou uma hora, eu percebi que o pastor parou de traduzir. E aí eu falei, não, então ele não entendeu. E eu repetia para ele, e ele começou a chorar. Ele me disse: irmã Maísa, elas estão entendendo na sua língua. Pode terminar. E eu terminei em português, elas entenderam tudo. Por que que o Senhor Deus fez isso? Por causa da necessidade daquele momento. A necessidade era tremenda. O pastor estava passando um momento muito difícil com a comunidade toda, e ele pediu que eu fosse falar sobre esse assunto específico, que o Senhor Deus deixou muito claro com relação ao uso de joias na Bíblia. Então, quando eu terminei de falar aquele assunto, as mulheres tinham tirado, porque elas perceberam o que tinha acontecido, o trabalho do Senhor ali. Mas eu mesma não tinha notado isso. Na verdade, o milagre aconteceu na minha boca ou no ouvido delas? No ouvido delas. Quando os homens levantaram-se para falar em Atos capítulo 2, eram 12 homens, haviam ali 13 nações diferentes, cada uma falando sua própria língua, e cada uma ouvia em sua própria língua materna. Não era isso? É provável que os homens, ao se levantarem, falaram cada um a língua de uma das nações. Não é interessante isso? É ou não é? Ou então, que um fale e os outros ouçam em sua língua. O Senhor Deus é capaz de fazer um milagre dessa maneira? Sim, isso é dom de línguas. É assim que o Senhor Deus trabalha. O Senhor Deus pode transportar uma pessoa de um lugar para o outro? Pode. No entanto, também visões aconteciam com João, visões aconteciam com outros servos de Deus na Bíblia, quando a imagem vem dentro da mente da pessoa. Ela enxerga aquela situação dentro da sua cabeça. Vocês entenderam isso? São visões do Senhor. E isso acontecia. Paulo, então, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas tremendas diante do Senhor. Outro detalhe: quem é Jesus? Jesus, inicialmente, qual era a função de Jesus? Criador. Aonde você encontra isso na Bíblia? Rapidinho. Gênesis, São João capítulo 1, né? E também Colossenses capítulo 1, tá certo? Existem outros textos, eu estou só dando alguns textos. Tudo que eu mostrar no Velho Testamento, mostrarei também no Novo. Expliquei para vocês que essa história de Velho e Novo Testamento, ela só existe dentro da cabeça dos homens. Para Deus existe a Escritura Sagrada. Qual foi a parte do Velho Testamento que caducou? A oferta de cordeiros. Esta lei das ordenanças de cordeiros, porque quando chegou Jesus, precisa ainda, porque essas ofertas, elas apontavam para quem? Elas apontavam para Jesus, era um ensinamento do que ele iria fazer. Quando ele chegou, disse: agora não precisa mais. Ele mesmo disse: não precisa mais, porque o antítipo encontrou o tipo, o que estava representando a sombra encontrou o corpo. Não há mais necessidade. É a única parte do Velho Testamento que não é necessária. Mas ela não é necessária por quê? Porque ela era uma sombra de algo que haveria de acontecer para frente. Outro detalhe interessante que nós estudamos ontem é que Deus criou os anjos. Os anjos não são imortais, não são deuses, eles foram criados por Deus. Tudo que é criado não é imortal. E ao criar os anjos, ele os criou em categorias diferentes, com funções diferentes. Tá certo? Entre eles, um dos anjos se revoltou contra Deus. Quais foram as características de sua revolta? Quantos de vocês se lembram? Me deem algumas características da revolta de Lúcifer. Orgulho. Inveja. Egoísmo. Ele não estava conformado com sua posição. Não estava conformado com sua própria posição. Excelente. O que mais? Não gostava de regras. Se achava injustiçado.
Se achava injustiçado. Cobiça, ele desejou um lugar que não era dele. O que mais? Semeou contendas. Semeou contenda entre irmãos. Peraí, essas não são características do comportamento humano? Sim. O que isso nos faz pensar? Que temos que orar muito pedindo a Deus que Deus nos ajude. E em razão desse tipo de situação, porque Lúcifer, ele desejava e ele pedia alguma coisa para Deus, ele não se conformava com alguma situação diante de Deus. Qual era essa situação que ele não se conformava? Ele queria estar nos concílios celestiais. Eu quero estar onde você está. Por que você só chama teu filho para as suas reuniões? Por que é com ele que você fala? O que é isso? E também para que uma lei? Uma lei que nos cerceia. O que Lúcifer não entendia é que lei não cerceia ninguém. Lei protege. E ele dizia, quer que eu fale uma coisa? Esta lei de Deus, ela é necessária para um ser inferior que não tem a nossa cabeça. Mas para nós não precisa. Ele se revoltou contra a lei de Deus. Agora o grande problema de Lúcifer sempre foi a lei de Deus. E o Senhor Deus o chamou. Quantas vezes o chamou? Em sua presença. E tentou, e trabalhou com ele, o ajudou e fez tudo. Quando foi um dia, ele se rebelou. O pai chamou e pediu para Lúcifer, Lúcifer, vem na minha frente e me traga todos os anjos do céu. Lúcifer era o regente dos povos celestiais, né? Por ser regente, ele tinha acesso a todos os anjos. E você sabe que a música une os corações. Quando então Lúcifer veio com todos os anjos, o Senhor Deus disse, eu resolvi fazer uma filial do céu. O que é uma filial? Raciocínio. Tem uma matriz. Filial é algo igual à matriz, sim ou não? Sim. A filial do céu chamaria terra. Olha que interessante. Ele diz, eu vou fazer este lugar e lá eu vou colocar irmãos. Vou fazer irmãos para vocês. E os anjos ficaram super felizes, né? Jó diz que eles cantaram alegremente quando souberam disso. No livro de Jó, Jó comenta que os anjos, as estrelas da alva, ficaram felizes quando souberam da criação. No entanto, quando o Senhor Deus disse, eu vou criar, disse, e eu escolhi um aqui no céu para criar, Lúcifer disse, agora sim ele vai me chamar. Ele vai me mandar fazer isso. E o Senhor Deus disse, quem eu escolhi para criar é o meu filho Jesus. E quando foi dito isso, todos os anjos se ajoelharam na frente de Jesus e disseram, digno és de criar, porque só tu és Deus. Nesta hora, Lúcifer se ajoelhou com eles, mas guardou no coração uma raiva tremenda, dizendo, nunca mais me ajoelho na sua presença. E saiu fazendo com os anjos aquele trabalho de bastidores, né? Com isso ele conseguiu que quantidade de seres do céu para o seu lado? Na verdade, quase a metade dos seres do céu. Quero comentar uma coisa com você. Você às vezes pode ficar chateado, preocupado, angustiado, dizendo assim, por que Deus tem pouca gente? E na verdade não é a maioria que é de Deus. Já notaram? O Senhor Deus é dono de todos os seres, mas a maior parte não está sob o comando de Deus. Mas o Senhor Deus não está preocupado com quantidade. E nós também não deveríamos estar preocupados com isso. Mas cada pessoa, cada anjo, cada ser era muito importante para Deus, sim ou não? Deus lutou por eles, os chamou e conversou com um por um, dizendo aonde vai levar essa sua atitude. Todos os seres que se desplugam de mim, lembra ontem que eu expliquei para vocês que esse piano é muito bom, mas ele não funciona se não estiver ligado. Um anjo pode ser maravilhoso, ele só funciona se ele estiver ligado a quem? A fonte da vida. Nenhum de nós tem vida própria, nenhum de nós. Nós dependemos da nossa fonte. E o Senhor Deus disse que a única coisa que despluga qualquer ser dele é o quê? Transgressão da lei. O que é pecado? Que pecado foi que Lúcifer transgrediu no céu? Ele foi o primeiro que pecou? Ele foi o primeiro homicida. Sim ou não? Sim. Onde se encontra essa lei de homicídio? Vamos? Na lei dos 10 mandamentos. Algumas pessoas pensam que a lei dos 10 mandamentos foi dada simplesmente e exclusivamente para o povo judeu. Não existe isso. A lei de Deus é eterna. Eu gostaria que você que está em casa lesse o Salmo 119.
do início, é o maior salmo da Bíblia, até o final, nos diz que a lei de Deus é eterna. Ela existia antes de existir qualquer coisa. Por que a lei de Deus existia antes de existir qualquer coisa? Os mesmos princípios, porque ela é o caráter de Deus. Não aceitar as reivindicações de Deus é dizer, não aceito o teu caráter. Eu gosto de você, mas não aceito o que você está dizendo. Isso é muito sério. O princípio do reino de Deus é sua lei. E isso é muito delicado. No entanto, quando Lúcifer tomou essa posição com relação a Deus, de uma quantidade de anjos, e Jesus foi lá e o próprio Deus falou com todos esses anjos, um tanto desses anjos voltaram para Deus. O que isso te sugere? Um dia estiveram do lado de Lúcifer e então voltaram para Deus. O que isso te sugere? Dúvida. Hã? Dúvida. Um pouco mais. Pega esse gancho do irmão e aumenta essa informação. Redenção. Redenção? E se eu disser para vocês que a morte de Cristo não foi só pelo planeta Terra, foi pelo universo inteiro? Porque as dúvidas que surgiram no céu a partir das reivindicações de Lúcifer, vocês têm ideia do que é o céu enxergar as misérias que acontecem aqui e Lúcifer passar o tempo todo dizendo, isso é por sua causa, você criou uma lei que é impossível guardar. Você fez homens incapazes de guardarem o que o Senhor cria. O que você acha que cria no coração de alguém ao ouvir esse tipo de informação? E eu quero dizer para vocês que a fofoca tem esse poder. Por mais imune que você seja, se você ouviu alguma coisa ruim de alguém, você modifica seu pensamento. Há uma transformação na tua maneira de olhar para certa pessoa. Por isso que ontem, quando eu estava estudando com vocês de tarde, eu disse, não permitam, fujam como da lepra da conversa fiada. Porque vai modificar você, por mais imune que você seja. Você ouve alguma coisa, você fala, e você já fica predisposto ou se cuidando para que aquela coisa que te disseram não te aconteça. Na verdade, a fofoca, ela tem a capacidade, a maledicência, né? Ela tem a capacidade de transformar você e transformar quem ouve. Isso é uma coisa terrível. E eu peço a você que você cuide disso. Então, Lúcifer fez isso com os anjos. 1/3 dos anjos do céu, então, desceram para... O Senhor Deus disse, procure um lar para você morar. Eles foram embora do céu. E ele saiu procurando de mundo em mundo um lugar para morar. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim. Quando eles foram em todos os mundos, eles tentaram em todos os mundos, por quê? Agora entra o estudo de hoje. No estudo de hoje, que foi o capítulo 2 do Patriarcas e Profetas, e nós lemos também Salmos 7 e 8, e lemos também Gênesis 1, você encontra algumas informações interessantes. Você sabia que Deus não para quando nós paramos? Sabia que Deus não para? Por exemplo, estava acontecendo toda aquela situação. Deus continuou seu plano, sim ou não? Sim. Lúcifer estava dando problema. Deus continuou seu plano? Sim. Ele veio aqui e começou a criação. Como foi? A palavra de Deus diz em Gênesis 1 o quê? Como é que diz a primeira frase de Gênesis 1? No princípio, o que é? O que isso te diz? Criou os céus. Gente, o céu que vai ser refeito, que vai ser feito outra vez, foi criado. Não pense que Deus ficava nefelibatando em cima de uma nuvem, pensando durante 1000 anos, durante 10.000 anos. Deus mora num lugar físico. Existe um lugar físico onde Deus mora. Existe mesmo um local. No princípio criou Deus o quê? Quem criou os céus e a terra? Jesus. Agora te assuste. O Senhor Deus pincelou no universo. Imagine quando você vai pintar uma tela. E então você coloca ali na tela uma cor verde, o ocre, coloque uma série de detalhes e então você vai dando forma. Quem pinta uma tela sabe o que eu estou dizendo. Deus fez isso no universo. Jogou aqui uma quantidade de matéria, de pedra, tá bom? Aqui, ali, 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 ali. Quando ele veio fazer a terra, quando ele veio criar aqui dentro a vida, ele disse, a terra era sem forma e vazia. Porque ele já tinha sido criada há muito tempo. Um material geológico pode ter muito tempo. Um material orgânico jamais pode ter mais que 6.000 anos. Por que 6.000 anos?
Foi a época em que Deus começou a criar. Ele começou a criar esta terra há 6.000 anos aproximadamente. Então não existe matéria orgânica mais tempo que isso. Mas matéria, pedra, já existia aqui. Por isso que a palavra de Deus diz aqui o que você está lendo. Vai lá, lê o verso 2 de Gênesis 1. A terra, porém, era o quê? Sem forma e vazia. O que mais? Havia trevas Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por quê? Olha que interessante. Então aqui nós tínhamos duas situações. Não havia nada dentro da água, certo? Também não havia micróbios. Havia micróbios? Não havia, lembra? Havia o que mais? Pensa. Aí o pessoal fala, não, havia amebas, havia não sei o que. Não tinha nada disso. Pode esquecer. Gente, não gaste fósforo com essas besteiras. Tá bom? Não havia. Porque para existir, Deus precisou criar. E quando Deus criou, não havia nada impuro, nada ruim. Deus criou a terra perfeita. E então, como foi que ele fez? Olha lá, verso 3. E disse Deus, simples assim, haja luz e o que mais? A luz veio de onde? Dele mesmo. Vocês estão entendendo isso? Veio dele. E então ele continua. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e a trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Portanto, o primeiro dia o que ele criou foi isso. Quem estava observando quando Deus estava fazendo e criando? Responda. Todos os anjos e também Lúcifer estavam observando isso. E o Senhor Deus então foi cuidando do lugar onde deveria morar a obra-prima de sua criação, que era o homem que ele haveria de criar, os irmãos dos anjos. Quando você vai receber uma visita, você arruma detalhes, não arruma? Sim. Você fica cuidando disso, daquilo, você arruma. Depois você pensa de novo, o que mais que eu coloco? Como é que eu vou fazer? Porque você quer receber a pessoa que você ama. Não é assim? Aí você pensa em coisas boas para aquela pessoa. Deus ia receber a obra-prima de sua criação, o primeiro casalzinho desta terra. Imagine como ele arrumou isso. A terra era linda ao sair das mãos de Deus. Não havia uma nota de nada que não prestasse. Irmãos, imagine que uma folha não caía. Quando Deus criou, tudo era perfeito. As árvores tinham outra forma. Hoje em dia, nós temos 6.000 anos de decadência do pecado sobre a natureza, sobre tudo que existe, sobre os animais. Os animais não tinham essa, nem essa estrutura e nem mesmo esse tipo de comportamento. Os animais não comiam um ao outro. Vocês sabiam disso ou não? Não havia dano algum. Os animais não se comiam. O que o leão comia? O que o leão comia? Erva. O que é que o chimpanzé comia? O que é que o jacaré comia? O que é que... Tudo comia, ninguém comia um ao outro. Este era o mundo que Deus fez. E vai voltar a ser assim? Sim. Esta qualidade de vida miserável que nós vivemos aqui é um tempo, é um hiato dentro do tempo. Não foi esse o plano de Deus, e não será. E então o Senhor Deus preparou todo mundo, e depois que ele falou, e foi aparecendo, falou, e os anjos impressionados, porque eles nunca tinham visto Deus criar. Porque quando eles vieram à existência, que eles foram criados, eles não se viram sendo criados. Mas na hora que Jesus criou todas as coisas, eles entenderam, este é capaz de criar. E aí então o Senhor Jesus faz uma coisa no sexto dia. Presta atenção, ele se coloca no chão, pega um pouco de barro, matéria já existente, todos os componentes que existem na argila, no barro. E eu quero fazer uma pergunta para você, que cor é esse barro? Bora, eu quero que você pense. Vamos lá, porque todo mundo, que nós que somos caucasianos, nós que somos deste lado do mundo, a gente pensa que Deus pegou uma argila branquinha, foi ou não foi? Para fazer o homem. Não é assim que a gente pensa? Sim ou não? Vai lá, seja honesto. Você pensa que Adão era como? Branquinho. Super branquinho, tez rosadinha assim, cabelo meio loiro. Não é isso? Os olhos quase azulados. O que mais você pensa a respeito de Adão e Eva? Bora! Seja honesto. Por que nós pensamos isso? Fazer o homem. E então ele começou a moldar com sua mão, e os anjos vendo. Agora eu quero que você imagine que Deus não fez um boneco de barro igual nós fazemos quando a gente pega um barro para fazer. Deus fez de dentro para fora. Deus criou mesmo aquela quantidade de veias. Gente, deve ter sido um negócio tremendo. Deus criou a estrutura inicial, os ossos. E Deus criou a estrutura inicial. São as células dos ossos na frente dos anjos.
Cada detalhe. Eu imagino os dedos ágeis de Deus. E depois cobriu aquilo, depois acertou e cuidou aquela pele maravilhosa e fez cada fio de cabelo, cuidando tudo isso na frente dos anjos. Quando está aquele boneco deitado no chão, o Senhor Deus fez algo imenso, tremendo, poderoso. E os anjos vendo, Lúcifer também enxergando, ele foi até ele e fez algo. Peraí, aonde estava Adão antes de Adão o fazer? É isso mesmo que eu perguntei. Aonde estava Adão antes de Deus o fazer? Isso responde para as pessoas que pensam que nós viemos da reencarnação. Aonde estava Adão antes de Deus o fazer? Havia uma alminha pulando aqui ao redor de Deus, esperando para entrar naquele boneco. O boneco era Adão? O boneco era Adão? Não. O boneco era um boneco de barro. Aquilo não era Adão. Aquele boneco no chão não era Adão. Era Adão? E tinha uma alma pulando aqui assim, tentando entrar em Adão? Responda. Para pensar. Não. Não é essa a informação bíblica. Adão era uma ideia. Uma ideia na cabeça de Deus. Mas aquele boneco no chão não era Adão. Quando ele se transformou em Adão? Quando o Senhor foi nele e fez o quê? Soprou o quê nele? O que é o fôlego que saiu de Deus e entrou nele? A alma? É vida. Deus entrou, olha bem, Deus fez vida entrar nele. E a mistura do barro, mais o fôlego de vida, tornou-se alma vivente. A alma só existe com esses dois elementos juntos. Não existe alma sem os dois elementos juntos. Isso é bíblico. E então Adão veio à existência. E os anjos olhando, nossa, que coisa tremenda. Um homem, 4 metros de altura, quase 1 tonelada de peso. Eu quero que vocês saibam disso. Nessa parte eu não tenho inveja dele, né? 1 tonelada de peso, olha o tamanho. Alto, com os membros fortes, o corpo todo robusto, sim ou não? Mas ele tinha algo principalmente interessante. Isso aqui, ó. A mente dele era a mente de quem? De Deus. Irmãos, a obra-prima da criação era a semelhança de Deus em todos os sentidos. Eu quero que você leia comigo, pega teu livrão, e eu preciso que você que está em casa, observe isso daqui e encha seu coração. Olha, cuida do teu coração agora porque você vai ouvir. Esse negócio é muito lindo. Presta atenção aqui, ó. Olhe bem. Adão foi posto como representante de Deus nessa terra, sim ou não? Vamos tentar lembrar disso. Agora veja que coisa interessante. As formas mais majestosas que se pode imaginar de um ser eram as que Adão tinha. Nós estamos no capítulo 2 do Patriarcas e Profetas, tá bom? Que na verdade você está perguntando por que esse livro. Ó, deixa eu falar, que boa pergunta, tá? Eu tenho um livro que contém 10 livros no mesmo compêndio, tá bom? Então aqui eu tenho Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado todas as nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito. Eu tenho um monte de livros aqui dentro do mesmo livro. Você fala, mas aonde você conseguiu? Eu estive trabalhando em um país fora em que se encontrava esse material. Olha, divisão África Meridional, Oceano Índico. A divisão da África Meridional, Oceano Índico, produz este material para que a gente possa ter. Então eu tenho um livro com um monte de livros juntos e eu levo minha Bíblia. Fica fácil ou não? Sim ou não? Simples. Tá bom? Então esse material é o que eu tenho, mas é o Patriarcas e Profetas de você. Para mim é mais fácil ter esse material aqui do que um livro separado um após outro. Aliás, aqui vai uma dica, se estiver me ouvindo alguém que é dono da casa, ou que trabalha, ou que é responsável pela Casa Publicadora Brasileira, produz um negócio assim, fácil. Pronto. Vamos lá, vamos ver aqui uma coisa tremenda. Então, Adão, olha, eu quero que você procure o parágrafo que começa. O homem deveria ter, leia ali,
O homem deveria ter, por favor, observe esta parte, e eu queria pedir que você acompanhasse isso daqui. Aliás, os amigos que estão nos visitando, eu queria pedir que vocês procurassem esse material. Está disponível na internet. Nenhuma pessoa precisa ficar sem isso. Os alunos internos da Escola de Profetas não usam a internet para esse tipo de estudo, como eu falei ontem. Mas vocês que estão nos visitando, todo o material, todos estes livros estão de graça na internet. Mais de 100 livros de graça lá para qualquer pessoa usar e ter acesso, tá bom? Você pode ter acesso a hora que você quiser. E existem várias línguas, tá bem? Está totalmente traduzido. Eu vou ler com vocês esse parágrafo então. O homem deveria ter o quê? O que é que vocês encontraram? A imagem de Deus, tanto aonde? Na aparência exterior como no quê? Isso é grande ou não? O primeiro homem que Deus disse que ele era muito bom. Quem falou isso foi Deus. Olha que bonito. Ele tinha o quê? A aparência. Era a imagem de Deus. E também o caráter dele. Eu acho isso tremendo. Gente, é assim que vamos voltar a ser? Um detalhe que era interessante a respeito dele. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. Vê no meio desse parágrafo está escrito isso. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender o quê? As coisas divinas. O que mais? As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Gente, eu acho isso tremendo. Ele não era uma pessoa dominada dizendo, eu não aguento, que vontade de comer isso aqui. Ele não tinha isso. Ele dominava isso. Nossa, eu acho isso tremendo. Ele dominava as paixões. Era um ser que era... Quem faz isso? Deus. Deus é assim. Não era que ele era cópia de Deus, sim ou não? Pronto. Agora, outro detalhe. Algumas coisas que nós recebemos... Eles estavam vestidos com o quê? Estavam vestidos com o quê, gente? Em Salmo 104, corre no Salmo 104 bem rapidinho, que eu vou te mostrar qual é a roupa de Deus. A mesma roupa que Adão e Eva tinham. Todas essas informações você tem que encontrar na Bíblia, algo que corrobore, que te ajude a entender, porque a senhora White não está inventando, tá bem? Então você precisa ver na Bíblia estas mesmas informações. Por favor, olhe só o que o Senhor Deus diz no Salmo 104. Lembra que Adão era a imagem de quem? De Deus, tá? Agora corre aqui e dê uma olhada no Salmo 104. Verso 1 em diante. Vamos ver como Deus se veste? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido. Estende os céus. Qual é a roupa de Deus? Responda. Glória e majestade. Luz. Qual é a roupa de Adão e Eva? A mesma do Pai. Sim ou não? Ele estava vestido assim. Outro detalhe. 3 coisas Adão recebeu antes do pecado. 3 coisas Deus deu a ele no Éden. Quais foram as 3 coisas? Vamos lá. Irmãos, isso aqui é muito delicado. Antes do pecado existir, ele deu 3 coisas especiais ao homem. Primeira, casamento. Casamento foi dado a Adão como um exemplo de tudo que ele esperava a todos os seres. Gênesis 1, 26 e 27 diz o quê? Vai lá. Gênesis 1, 26 e 27. Rapidinho. Gênesis 1, rapidinho. E eu vou mostrar as outras coisas que Deus deu a Adão, que é para a humanidade inteira. E presta atenção no que eu vou dizer agora. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Continua. E Deus os abençoou e lhes disse, isso aqui é o casamento, viu gente? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. O que Deus fez antes do pecado? Casamento. E o casamento que Deus fez era entre um homem e um homem? Não. Era entre uma mulher e uma mulher? Não. Era entre o quê? Só existe casamento desta maneira e monogâmico entre um homem e uma mulher. Qualquer outra coisa é invenção humana, é satânico. Eu quero que você saiba disso.
Não existe outra situação. Ter mais que uma esposa, ter mais que um esposo, ter relações sexuais fora do casamento, que eles só foram permitidos ter sexo dentro do casamento. Sexo nunca foi pecado dentro do casamento. Sexo é pecado fora do casamento. 100% verdade. Tá certo? Então o casamento que Deus fez entre um homem e uma mulher. E Deus criou uma outra coisa imediatamente após isso. Veja o verso 29. E disse Deus deu uma dieta ao homem. Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. O que Deus mandou o homem comer? O menu que Deus deu a ele. Vai, fale. Frutas, sementes. Vocês entenderam? O Senhor Deus pediu que ele comesse isso. O Senhor Deus deu isso para o povo judeu? Ou isso é lei judaica? Ou Deus deu isso para Adão? Responda. Para Adão, para a humanidade toda. O casamento Deus tinha dado para quantos? Para a humanidade toda. E o que mais que ele deu? Ele deu aos animais uma dieta, verso 30. E a todo animal da terra, toda ave do céu e todos os répteis da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. Nenhum animal comia outro animal. Desde o primeiro dia da história da terra, os animais deveriam comer o quê? Grama, eles pastariam. Qual foi outro detalhe que Deus deu ao homem? Gênesis 2, verso 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deixa eu fazer uma pergunta a você. O dia de sábado o Senhor Deus deu para os judeus ou para Adão, representante de toda a raça humana? Nenhum ser humano deveria deixar de guardar o sábado. Por isso que no céu nós guardaremos o sábado. Esta sempre foi a lei de Deus e Deus não muda. Ele não mudará o que ele estabeleceu. O sábado foi feito por causa de quem? Por que Deus fez o sábado? Porque o homem precisa descansar. Porque o Senhor Deus estabeleceu um dia de descanso total de qualquer coisa. Ele próprio deu exemplo como um pai faz com o filho. Eu vou descansar. Porque ele estava cansado? E por que ele faz isso? Te assuste aqui, ó. Ele descansou não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade, com as manifestações de sua glória. E ele espera que seus filhos tirem este tempo para comemorar o dia da criação. Para comemorar que Deus os criou. Para comemorar que Ele é o Criador. Você reconhece assim quem é que te manda. Você reconhece quem te criou. O Senhor disse, eu vou fazer. Olha que coisa tremenda. É a maneira como Deus trabalhou. Deus colocou o homem numa casa bem grande, foi isso? Quando o criou, Deus colocou numa casa bem grandona. Deus colocou o homem aonde para morar? Num jardim. Quero dizer para vocês que o ideal de Deus é que nós moremos aonde? E que fiquemos lá enclausurados? Que saiamos para fazer o quê? O ideal de Deus é que o homem more no jardim. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês procurem, era desígnio de Deus, achem essa partezinha, rapidinho. Era desígnio de Deus que o sábado, olha só isso daqui para que você veja que coisa interessante. Na verdade, se os seres humanos não tivessem parado de guardar o sábado, não teria ninguém idólatra. A idolatria só surgiu por essa razão. Vamos dar uma olhadinha. Era desígnio de Deus. Por favor, leiam comigo. Era desígnio de Deus, acharam? Que o sábado encaminhasse a mente dos homens à contemplação de suas obras criadas. A natureza fala aos sentidos, declarando que é um Deus vivo, Criador e Supremo Criador, governador de tudo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite. A beleza que reveste a terra é um sinal do amor de Deus.
Podemos vê-lo nas colinas eternas, nas árvores altaneiras, no botão que se entreabre, nas delicadas flores. Tudo nos fala de Deus. O sábado, apontando para aquele que tudo fez, ordena aos homens abrirem o grande livro da natureza e rastrear ali a sabedoria, o poder e o amor do Criador. Amém, queridos? Amém, amém. Mas Deus pediu uma coisa para Adão para ele não fazer. O que foi? Deus pegou e mostrou para Adão assim, ó. Dá uma olhada nesse mundo tão lindo e tão belo. Era belo ou não? Tudo é teu. Irmãos, que homem rico. Era dono do mundo. E vocês sabiam que se não houvesse pecado, ele seria o representante da raça humana diante de qualquer concílio celestial. O primeiro a ser criado. Dele vieram todos. No dia que Adão ressuscitar, que ele enxergar esse monte de gente baixinha e pequenininha, eu imagino Adão, porque você sabe que nós vamos entrar no céu com essa altura, né? E durante o milênio é que vamos crescer. Mas imagine o que vai acontecer. Adão ressuscitado, colocando a mão na nossa cabeça. Pensa, como você vai colocar a mão, como ele vai colocar a mão na cabeça? Hã? Do tamanhinho que nós somos. Agora nós vamos crescer, né? Não só em estatura, mas também em conhecimento. Porque, gente, eu quero dizer para vocês que vocês sabem que a cabeça, a estrutura física do seu cérebro cresce. Sabia ou não? Vocês não sabiam? Pois saibam. Não, o cérebro. O cérebro cresce. Por que o cérebro cresce? Quando você faz uso. Quando você hoje está me ouvindo, são feitas conexões nervosas. Nova informação é feita dentro de você. Aquilo, a informação, ela é acoplada ao teu cérebro. É feita uma conexão diferente. Um pedaço que não existia começa a existir pela informação. Isso daqui é ciência pura que eu estou falando para vocês. Em qualquer lugar que vocês forem estudar sobre a mente, vocês vão entender o que eu estou lhe dizendo. Só que eu já estou comentando agora. É um outro estudo à parte que vocês podem fazer. Mas o cérebro cresce, irmãos. Vocês têm ideia do quanto vamos crescer? Fisicamente e também o quê? Intelectualmente. Porque Adão tinha saído das mãos de Deus perfeito. Nós não somos assim. Nós somos limitadíssimos. E eu imagino que qualquer ser do céu, qualquer anjo, nos ouvindo deve tomar um susto de ver o quanto somos limitados. Quanto a nossa cabeça alcança pouco, entende pouco. Mas um dia vamos entender muito bem. Tá bem? Um dia vamos entender muito bem. O Senhor Deus, que é o Deus da restauração, fará isso. Restaurará todas as coisas. Eu queria que você que estivesse em casa, lesse amanhã o capítulo 3. Como foi a tentação e a queda. Eu acredito que é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. O capítulo 3 e 4 de Gênesis. Por que é tão importante entender isso? Na verdade, não compreender como aconteceu a tentação e a queda faz com que a gente erre na compreensão do resto da Bíblia toda. Existem algumas coisas que, se nós entendermos errado, teremos escorregado no resto da Bíblia. Qual a primeira? A primeira coisa que nós temos que entender é como foi criado o homem, o que é vida e o que é morte. Se você não entende o que é vida, você erra ao entender o que é morte, porque você pensa que alguma coisa fica viva depois que você morre. Isso é muito sério. Se você não entender por que faz o que faz, por que age assim, de onde veio esse costume, por que a humanidade se tornou tão diferente do céu. Se você não entender por que age assim, por que faz assim, não tem por que mudar. Então nós vamos estudar. Amanhã é dia de estudar de novo. Você quer estudar? É um privilégio, é uma oportunidade, tá bom? O texto que estamos estudando esta semana, Efésios, vamos repetir junto? 1, 2, 3. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Até a próxima sexta-feira, sábado pela manhã, nós teremos este texto decorado. E então começaremos o outro. Quer decorar com a gente? Quer fazer esse momento especial também? Olha, um textinho só por semana. Daqui a pouco, quando chegar no final do ano, você sabe um monte de partes da Bíblia de cor.
Vamos fazer isso juntos? Vou orar por você agora, tá bom? Vamos ajoelhar e orar? Vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus, obrigada, obrigada, obrigada pela revelação, pela tua santa Bíblia, pelas verdades estampadas, obrigada pelo tempo concedido para estudarmos, obrigada pelos neurônios que trabalham, Senhor Deus, e que se multiplicam e que enchem as conexões que se multiplicam em milhares, tantas coisas novas que o Senhor coloca dentro do nosso conhecimento. Obrigada, Senhor. Mas, Pai Santo, o mais importante disso, ensina-nos a te obedecer. Queremos voltar a ser como o Senhor planejou no início. Ensina-nos a te obedecer. Torna-nos obedientes, Pai. Ensina-nos a viver segundo o teu modelo. Realiza a tua obra em nós, Pai de amor. Realiza a tua obra de redenção total, completa de nossa mente, de nossos propósitos, de nossa vida para o teu reino. Abençoa essa pessoa que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém.